Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva e nós estamos no quadro Reflexões Bíblicas. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Bruno Saraiva. Nós estamos no quadro Reflexões Bíblicas, como você viu na introdução, e nós, essa semana, aprenderemos sobre a Páscoa. Nós falaremos do Êxodo à cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós teremos vídeos todos os dias da semana, começando por segunda-feira. Cada dia nós abordaremos um tema de forma progressiva para nós chegarmos no sétimo dia, no domingo, fechando esse conteúdo. Beleza? Galera, então, esse primeiro dia, essa segunda-feira, nós aprenderemos sobre a primeira Páscoa, a libertação do Egito. O texto base que nós usaremos vai ser Êxodo 12. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá em Êxodo 12. O capítulo de Êxodo 12 marca um dos momentos mais importantes da história de redenção do povo escolhido por Deus, os hebreus, o povo de Israel, que seria conhecido nos dias de hoje. A instituição da Páscoa, que é o Pessah, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito por meio do livramento milagroso e cheio de significados proféticos. Olha que interessante. Para a gente entender um pouco mais, eu quero falar agora um pouco sobre o contexto histórico e bíblico daquele período de Êxodo 12. O povo de Israel estava escravizado no Egito aproximadamente 400 anos. Você pode ver isso lá em Êxodo 1. Amém? Deus levantou Moisés como libertador e enviou pragas sobre o Egito para convencer Faraó a libertar o povo. Olha que interessante. Êxodo é um dos livros fantásticos para você ler. A 10ª e última praga seria a Má Severa, que seria o quê? A morte dos primogênitos. Antes da praga cair, Deus orienta o povo sobre como seria o livramento por meio do sangue de um cordeiro. Amém? Um outro também legal, uma outra forma de você aprender um pouco mais depois que você lê a Bíblia é você ver a série da Record. Também é muito interessante sobre Moisés, sobre os 10 mandamentos. É muito legal. Te dá uma visão muito legal. Eles são muito bons nessa parte. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o significado da Páscoa. Então, o primeiro ponto é cordeiro sem defeito. Êxodo 12, do 3 ao 6, vai falar sobre isso. Cada família deveria escolher um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, sem nenhuma imperfeição. Isso aponta para a pureza e a perfeição do sacrifício que Deus estava pedindo. Um tipo de figura de Cristo. Nós vamos entender um pouco mais isso lá na frente. É muito importante nós entendermos que Cristo é o Cordeiro sem mácula. 1 Pedro 1,19 vai falar um pouco sobre isso. O único que poderia ser aceito por Deus como o sacrifício substitutivo. Um sacrifício que não precisaria mais ser feito após a entrega de Cristo na cruz. Olha que legal. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é o sangue como sinal de proteção. Êxodo 12, 7 e Êxodo 12, 13 vai falar sobre isso. O sangue do cordeiro deveria ser passado nas batentes das portas. O anjo do juízo passaria por cima. Então, por isso a palavra Pessah, que significa que hoje nós conhecemos como Páscoa, das casas marcadas com sangue. O livramento não vinha por nacionalidade, por moralidade ou obras, ou por qualquer outra coisa que dependesse do homem. A única ação que o homem deveria entender que esse livramento veria acontecer pelo sangue daquele cordeiro. É muito legal nós entendermos isso. Por quê? Nós somos salvos do juízo eterno não por mérito próprio, mas pela fé no sangue de Cristo, para aqueles que são cristãos no dia de hoje. Então vou sempre trazer essas conexões.
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O terceiro ponto também, a ceia da Páscoa. Êxodo 12, do 8 ao 11, vai falar sobre isso. Comer o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento era uma orientação que Deus deu para aquele povo. As ervas amargas lembravam o quê? A amargura da escravidão. Então, o Pessar, ele seria algo perpétuo até os dias de hoje. E essas ervas lembrariam eles de onde eles saíram. O pão sem fermento indicava pressa na partida, e também a ausência do fermento era um significado de ausência de pecado. Olha que legal. Comer prontos para a partida, como o texto fala, de Êxodo, mostra que a Páscoa marca o início de uma nova caminhada, não só para aquele povo, mas para os cristãos no dia de hoje. Amém? Outro ponto também importante, quarto e último ponto, memorial perpétuo. Êxodo 12, 14 e Êxodo 12, 24 e 27 vai falar sobre isso. Deus ordena que essa celebração se tornasse algo perpétuo, de geração em geração. O povo devia comemorar essa saída do Egito e lembrar da onde Deus os tirou. Cada vez que celebrassem, eles deveriam recordar que foi Deus que os libertou pelo sangue de um cordeiro sem defeito. Olha que legal, olha que top. Quando a gente traz isso para uma teologia reformada, a Páscoa ela sempre vai ter como sombra Jesus Cristo. A tradição reformada entende que a história da redenção ela é progressiva, como nós vamos ver ao longo desses vídeos, e que o Antigo Testamento está cheio de figuras que se cumprem em Cristo, em Jesus Cristo no Novo Testamento. A Páscoa é um tipo de sacrifício de Jesus. O cordeiro representa Cristo, o sangue nos umbrais é o sangue na cruz, derramado por Cristo. A libertação do Egito é a nossa libertação do pecado nos dias de hoje. A ceia pascual é a ceia do Senhor instituída por Jesus na última Páscoa. Olha que interessante. E para nós fecharmos esse conteúdo, eu quero falar um pouco sobre as aplicações para o dia de hoje com relação a esse conteúdo que nós vimos hoje na segunda-feira. Todos nós, como os hebreus no Egito, estamos sob a escravidão espiritual quando nós escolhemos não andar com Cristo. A salvação ainda hoje vem por meio do sangue de um cordeiro, mas agora o cordeiro é Cristo, não mais nós necessitamos de sacrificar um cordeiro como foi lá no período de Moisés. Se o sangue dele estiver sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus, o juízo não nos alcança, assim como aquele povo foi livrado. Todos os primogênitos que estavam fora dessa proteção do sangue, infelizmente tiveram as suas vidas ceifadas. A primeira Páscoa não é só uma história do passado, mas é o início da maior história de redenção que nós já conhecemos na humanidade. Olha que legal! Amanhã tem mais um vídeo. Amanhã será o nosso dia 2. Então eu espero você aqui. Se você gosta desse tema, comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo. Mande para outras pessoas. Vamos caminhar junto nessa jornada. Vai ser sensacional. Amém? Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível também no Spotify em áudio. Deus abençoe, galera. Até a próxima.